Boa tarde, quarto ano, tudo bem? E aí, tem passado bem? Como é que vocês estão? Fim de semana, tenho certeza que tudo deu certo, que tudo está dando certo. Bom, Tia Saúl, então agora vai iniciar com vocês falando sobre o exercício avaliativo, né? Que tá tudo lá na plataforma, escrito o que é para vocês estudarem, né? Hoje a Tia Saúl passou umas frases para vocês estudarem e também a Tia Saúl vai comentar sobre elas, que é uma revisão da matéria do exercício avaliativo. Tá? Então vamos lá. A primeira frase está falando dos imigrantes que vieram para o Brasil. Trouxeram culturas, né, diferentes, porque vieram de vários lugares. Então, cada um que veio, como italianos, holandeses, franceses, ingleses, quer dizer, cada um povo que veio aqui para o Brasil trouxe o seu modo de viver, trouxe a culinária, as tradições, os costumes, os hábitos, a religião, as crenças, enfim, né? Isso enriqueceu a cultura brasileira com esses hábitos, costumes diferentes que vieram para cá. Depois, a segunda frase está dizendo sobre os escravos que vieram para o Brasil. Eles vieram da África para o Brasil e aqui eles foram escravizados, né? Eles vieram para cá e foram escravizados por muitos anos, mais de 300 anos a escravidão aqui no Brasil, até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos. Depois fala das riquezas do Brasil, quer dizer, os portugueses encontraram várias riquezas, essas riquezas eram levadas para Portugal, lá era feito todo o comércio, aonde que enriquecia a metrópole que era Portugal. Então a colônia, que era o Brasil, oferecia essas riquezas para a metrópole que era Portugal. Primeira riqueza foi o pau-brasil, que eles tiraram o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar e o ouro, e todo era feito comércio, não era feito aqui, era feito lá em Portugal para os outros países que dava enriquecimento à metrópole portuguesa. Depois está falando sobre os portugueses, quando eles chegaram aqui, onde que eles permaneceram? No litoral brasileiro, porque eles não tinham conhecimento do nosso país ainda. Aqui era muita mata, tinha os índios, que às vezes havia conflito entre eles, então eles permaneceram primeiro no litoral, depois que eles foram para o interior do Brasil. E depois está falando que os portugueses, né, impuseram uma cultura, um modo de viver. Muitos índios, muitos escravos deixaram a sua religião de lado para viver a religião católica, né? Então, muitos índios se aculturaram e muitos escravizados também foram impostos à cultura portuguesa. E depois os escravos vieram para trabalhar, foi primeiro na cana-de-açúcar, depois do ouro e depois, como na cidade, tiveram os escravos de ganho, né? E o Brasil havia escravidão dos índios também. Logo assim que os portugueses chegaram, quem fazia retirada do pau-brasil eram os indígenas. E no Espírito Santo também houve imigrantes. Como chegou para o Brasil inteiro, chegou também para o Espírito Santo vários imigrantes também, italianos, alemães e vários outros, tá? Então até a próxima, um beijo para vocês.